Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Igor Albert, se você está chegando aqui agora, sou professor de matemática, raciocínio lógico e informática, então se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no canal. Isso é muito importante para eu continuar produzindo conteúdos para vocês, beleza? Esta aqui é uma questão que eu trouxe hoje de raciocínio lógico para a Polícia Militar de Minas Gerais. É uma questão da própria banca da Polícia Militar, tá? E que foi cobrada há alguns anos atrás, 2015, se não me engano. E é uma questão bastante complexa. Surgiu como dúvida lá no nosso grupo, de WhatsApp. E aí eu trouxe aqui para a gente discutir, beleza? Mas antes, galera, inscreva-se no canal mais uma vez, porque isso é muito importante. Deixa o like no vídeo. E este aqui é meu Instagram. Se você me seguir também, já me ajuda muito, ok? Aproveitando, se você vai tentar a prova da Polícia Militar de Minas Gerais, eu estou com inscrições abertas para o meu aulão de revisão que vai acontecer no dia 29 de abril de 2023. Vai ser ao vivo e além dessa aula, você vai receber aulas gravadas de raciocínio lógico, 3 aulas gravadas com assuntos que eu escolhi trabalhar, duas aulas de inglês com dicas importantes para a sua prova também, e simulados de inglês e de raciocínio lógico, beleza? Tá um material muito rico e eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você vai tentar tanto soldado quanto CFO. Outro recado, amanhã no dia 26 de abril de 2023 eu vou fazer uma live para tratar de argumentação lógica voltada para PMMG. Vai ser às 21 horas aqui no YouTube e eu espero você também. Além da live, além do conteúdo bacana, vai ter desconto para alguns produtos. Então, não deixe de participar com a gente, beleza? Agora sim, vamos lá para nossa questão que eu trouxe aqui hoje. É uma questão de 2015, tá? Da própria banca da Polícia Militar de Minas. Marque a alternativa correta. Quantos são os números de 10 dígitos formados pelos algarismos 0 e 1, que são múltiplos de 11? E essa questão aqui ela tá muito maliciosa porque, primeiro, porque ela explora um assunto pouco discutido que é a divisibilidade por 11, né? A gente memoriza a divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 10, mas por 11 tem um critério, mas normalmente a gente nem fala tanto porque não é muito cobrado. Então a banca explorou esse ponto aqui e além de pedir essa divisibilidade, essa aqui é uma questão de combinatória. A gente vai entender por quê. Não está muito explícito, né? Mas a gente vai entender por que que isso aqui é uma questão de combinatória. Então, uma questão bonita, não deixo de achar, mas uma questão difícil, tá? Uma questão bastante difícil, bastante elaborada, mas uma questão interessante. Então, vamos lá fazer duas revisões. A primeira, qual é o critério de divisibilidade por 11? E segunda, qual é a fórmula de combinação? Tá? A combinação lá da análise combinatória. Então vamos dar uma olhada nisso. A divisibilidade por 11, gente, é o seguinte. Você tem um número, tá? Vou pegar uma caneta aqui. 121. Você vai olhar os algarismos que são ordem ímpar e os de ordem par. O que é isso, Igor? Essa aqui é a primeira posição, então ordem ímpar. Essa aqui é a segunda, ordem par. Essa aqui é a terceira, ordem ímpar. Beleza? Então, estes dois aqui são de ordem ímpar e esse aqui de cima é ordem par. Você vai somar os que são de ordem ímpar e somar os que são de ordem par. E depois vai fazer a subtração desses dois valores. Ok? Se essa subtração for um múltiplo de 11, então o número é divisível por 11. Então, por exemplo, nesse número aqui, a soma dos ímpares é 1 mais 1, que é 2. E a soma dos pares é só o 2. Agora eu vou fazer SI menos SP. A soma dos ímpares menos a dos pares. Que dá 2 menos 2, que é 0. 0 é múltiplo de 11? É. Então 121 é divisível por 11. Tá? Lembrando, 0 é múltiplo de 11? É, porque 11 vezes 0 é 0. Mas se fosse outro número, se não tivesse dado 0, se tivesse dado 11, também seria. Porque
11 vezes 1 é 11. Então tem que ser múltiplo de 11. Pode ser 0, pode ser 11, pode ser 22, por aí vai. Então, por exemplo, o número 121 a gente até já fez. Este aqui é ordem ímpar e este aqui é ordem ímpar. Então a gente tem que somar esses dois, né? 1 mais 1. E subtrair dos de ordem par, que é só o 2. Então, 2 menos 2, 0. 0 é múltiplo de 11? É. Então, 121 é divisível por 11. 62.623. Esse aqui é ordem ímpar, esse aqui é ordem ímpar e esse aqui é ordem ímpar. Esse aqui é ordem par, esse é ordem par também. Então, vamos somar os de ordem ímpar. É o 6 mais 6 mais 3. Subtrair os de ordem par. 2 mais 2. 6 mais 6, 12 mais 3, 15. 15 menos 4 dá 11. 11 é divisível por 11? É. Então, 62.623 é divisível por 11. Beleza? 121 também. Tranquilo, galera? Então, esse é o critério de divisibilidade por 11 que a gente precisa ter em mente antes de resolver essa questão. E o próximo ponto que a gente precisa revisar é a fórmula de combinação, tá? Combinação quando você vai agrupar valores e a ordem não importa. Então, vamos olhar. A combinação de n números, que é o total de elementos que você tem, tomados P a P, é n fatorial sobre P fatorial n menos P fatorial. Beleza? O P é o tamanho do grupo que você quer formar. Então, por exemplo, você tem 10 elementos e quer formar um grupo de 3. Então, seria 10, combinação 3 a 3, ficaria 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Beleza? Essa é a ideia. Então, revisados esses dois pontos que a gente vai precisar utilizar, vamos ver como é que a gente vai utilizá-los de fato na nossa questão. Vou até voltar no enunciado para a gente relembrar. Então, quantos são os números de 10 dígitos formados pelos algarismos 0 e 1? Ou seja, esses números, né, de 10 dígitos, você só vai poder escrever 0 ou 1, e são múltiplos de 11. Vamos escrever, então, 10 tracinhos para representar esse número. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, vamos lembrar lá do critério de divisibilidade por 11, que a gente vai ter que olhar os que são casas ímpares e os que são casas pares. Eu vou até marcar de cores diferentes. As casas ímpares eu vou marcar de amarelo, tá? Essa aqui é a 1, essa aqui é a 3, essa aqui é a 5, essa aqui é a 7, essa aqui é a 9. Beleza? Agora vamos marcar as casas pares. A de azul. Aliás, azul não, já azul já. A de roxo. Em roxo a gente vai ter as casas pares, tá? Em cada uma dessas casinhas a gente vai poder escrever o número 0 ou o número 1. Beleza? Só que vamos lembrar de algumas coisas importantes. Por exemplo, você vai escrever um número de 10 dígitos. Você pode ter esse número aqui. 3, 6, 9, 10. Esse número aqui é um número válido? Não, não é. Porque não tem nenhum número que comece com 0 lá na esquerda, tá? Então, esse número ele tem que começar com 1. Opa, se eu só posso usar 0 e 1, esse número tem que começar com 1. Não tem outra escolha. Então, eu até vou já deixar escrito que aqui, essa casa, obrigatoriamente, ela tem que ser 1. Não existe outra possibilidade, beleza? Além disso, vamos pensar o seguinte. Se eu somar as casas ímpares, eu vou escrever SI, né? Que é a soma
das casas ímpares. Opa, se eu tenho... Opa, é o símbolo de pertence. Se eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco casas ímpares, e em cada uma delas eu posso escrever ou 0 ou 1, eu só posso ter como soma lá 0, se eu escrever 0 em todas, ou 1, se eu escrever 1, 0, 1 e 4 zeros. Eu posso ter a soma 2, 3, 4 ou 5, né? 5 é quando eu escrevo 1 em todas as casas ímpares. Então, são só essas possibilidades. Ou a soma é 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, essa soma, ela tem que estar em algum desses valores. Agora, a soma das casas pares... A soma das casas pares veja que a gente já estabeleceu que a primeira casa precisa ser 1. Então, a soma nunca vai ser 0, porque pelo menos em uma casa vai ter 1. Então, essa soma pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. 5 quando eu escrevo 1 em todas as casas pares, beleza? 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, vamos lembrar do critério de divisibilidade por 11. A subtração da soma ímpar menos a soma par tem que dar um número múltiplo de 11. Só que veja aqui, nas casas ímpares eu só posso ter de 0 a 5 e nas casas a soma, né? E nas casas pares a soma vai ser de 1 a 5. Se eu fizer a subtração dessas coisas, vai dar um número que pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5. Tá? Ah, só que o que acontece? Dentre essas possibilidades, a única que vai atender ao critério de divisibilidade vai ser quando der 0. Porque de 0 a 5 não tem múltiplos de 11, exceto o próprio 0, né? Porque 11 vezes 0 é 0. 11 vezes 1 já dá 11. Não dá nenhum número entre 1 e 5. Então, a gente só vai querer que a subtração das casas ímpares menos a soma das casas pares dê 0. Dê 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que a soma das casas ímpares tem que ser igual à soma das casas pares. É isso que a gente tem que observar. Ou seja, quando a soma das casas ímpares der 1, eu quero que a soma das casas pares também dê 1. Quando a soma das casas ímpares der 2, eu quero que as casas pares também deem 2. E assim sucessivamente. Por quê? Porque quando eu fizer, por exemplo, SI menos SP, 5 menos 5 vai dar 0, e aí 0 é múltiplo de 11, então o número vai ser divisível por 11, vai ser múltiplo de 11. Ok? Então, essa é a ideia geral que a gente vai usar para resolver este problema. Entendida essa parte, vamos agora avançar. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que ver de quantas formas que eu consigo ter a soma das casas ímpares como 1, tá? Repetindo a pergunta. De quantas formas eu consigo escrever um número que a soma das casas ímpares dê em 1? E qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho 5 casas ímpares. 3, 4, 5. De quantas formas eu consigo escrever 1? Tá? De quantas formas eu consigo escrever 1? Opa, eu posso escrever esse 1 aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, a quantidade de formas de eu escrever 1 nas casas ímpares é 5 formas. Eu vou até avançar os slides aqui para a gente continuar a análise aqui, tá? Então, só repetindo, a soma das casas ímpares vai dar um número entre 0 e 5. E a soma das casas pares vai dar um número entre 1 e 5. Então, formas de ter soma. Vamos olhar só primeiro para as casas ímpares, tá? Formas de ter soma 1. Então,
Formas de ter soma 1 nas casas ímpares são 5 formas, porque eu tenho 5 casas ímpares e em alguma delas eu vou ter que escrever um 1. Agora, formas de ter soma 2, né? Que é a segunda possibilidade aqui. Só que antes disso, vamos só observar por que é 5 lá nas formas de ter soma 1. Quantas casas eu tenho? 5. Quantas que você tem que escolher para escrever um 1? Só uma. Então vai ficar 5 fatorial, a fórmula da combinação. 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. E vai dar 5 fatorial dividido. 1 fatorial é 1, né? 5 menos 1, 4 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Corta, corta, 5. Então, por isso que esse 5 aqui está aqui. Agora, vamos olhar para as formas de a gente escrever soma 2. De 5 casas ímpares, você vai ter que escolher 2, né? Porque se a soma é 2, quer dizer que em 3 casas eu vou escrever 0 e em 2 casas eu vou escrever 1, tá? E em quais 2 casas que eu vou escrever 1? Deixa eu escrever de novo o número aqui para vocês. Aqui no cantinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As casas ímpares são essas aqui. 1, 3, 5, 7, 9. Em 2 dessas eu vou ter que escrever 1. Em 2 dessas eu vou ter que escrever 1. Então eu posso escrever um aqui e aqui. Posso escrever um aqui, e nas outras 0. Posso escrever um aqui, e por aí vai. Então veja que a gente vai ter que usar essa forma de combinação justamente por isso. Porque tem várias possibilidades. E além disso, galera, perceba que a ordem não importa. Se eu escrevo um aqui e um aqui, é a mesma coisa de eu escrever um aqui e um aqui. Por isso que a gente está usando combinação e não arranjo, tá bom? Então vamos lá. Combinação de 5 casas que a gente tem, e 2 a gente vai escolher para escrever o número 1. Então vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Então vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial é 2, né? Vezes 3 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 vezes 3 fatorial. Corto, corto. 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Então, tem 10 jeitos de eu escolher 2 casas, de ter soma 2, tá bom? Vou apagar essas fórmulas aqui para a gente ter mais espaço para continuar. Então, vejam que essa questão realmente é bastante longa, né, galera? Então, formas, agora, de ter soma 3. Então, das 5 casas que a gente tem, agora a gente vai escolher 3 delas. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. E vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2, né? Que é 2 fatorial é 2. Então, corto aqui, corto aqui. 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Então, também 10 formas. Veja que o complementar aqui, esses dois são iguais não por acaso, tá? Tem propriedades que vão nos dizer que esses valores realmente são iguais, mas não vem ao caso. Então, agora, formas de a gente ter soma 4, tá? De ter soma 4, que é combinação de 5 tomados 4 a 4. A ideia aqui é que você vai escolher 4 casas para escrever 1. Ou seja, você só tem uma possibilidade de escolher uma casa para escrever 0, né? Então, na verdade, você tem 5 escolhas. Porque você só tem que escolher a casa que você vai escrever 0. Mas vamos resolver para ficar claro para vocês. 4 fatorial, 1 fatorial. 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Deu 5, tá vendo? E as formas de ter soma 5?
ter soma 5. As formas de ter soma 5 é só uma, porque eu vou escrever o 1 em todas elas. Não tem outra escolha. Oi, Igor, e por que que você não calculou as formas de a gente ter soma zero? Porque lembra do que a gente falou? O caso das pares, ó, no caso das pares, a gente sempre vai ter que começar com um 1, né? Então a soma das pares vai ser pelo menos um. Se a gente descobriu que a soma dos ímpares tem que ser igual à soma dos pares para o número ser divisível por 11, não faz sentido eu calcular as formas de a gente ter soma zero nas casas ímpares, porque nunca vai ter soma zero nas casas pares. Então, essa subtração nunca poderia dar zero, né? Tinha que ser zero e zero. Mas as casas pares não podem ser zero, então as casas ímpares também não, beleza? Vamos avançar. Agora a gente vai avançar para as casas pares, pessoal. Vou até mudar de cor aqui. É o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai começar formas de ter soma um. É a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Mas agora lembre-se que as casas pares, elas são essas aqui, e obrigatoriamente essa casa mais à esquerda, ela tem que ter o número um. Então veja, a gente só tem uma forma de escrever, de ter soma um aqui, que é colocando esse um aqui primeiro, beleza? Essa primeira casa, ela tem que ser um, porque não existe número que comece com zero lá na esquerda. Não existe. Então, ela tem que ser um. Não tem jeito, não tem escolha. Então, vamos... Na verdade, as casas disponíveis vão ser só quatro, aqui no caso das pares. A gente só tem quatro casas disponíveis, tá? Então, quantas formas a gente vai ter de ter soma 2? Opa, o um já está aqui. Então, das quatro casas que sobraram, eu vou ter que escolher mais uma. Porque se eu escolher mais uma para escrever um 1, então, quando somar esse um com o primeiro um lá, vai dar 2, beleza? O primeiro um já está escrito. Não pode ser outra coisa. Portanto, só sobraram quatro casas. Dessas, eu tenho que escolher mais uma para escrever o número um. O restante vai ser zero, beleza? Perceba que se essa questão não tivesse colocado a restrição de ser número zero e um nas casas, ficaria uma questão muito mais difícil de ser resolvida. Talvez até nem sei como que a gente trataria, beleza? Mas aqui tá uma questão bem mais tranquila, justamente porque ele restringiu que ou é zero ou é um. Então, aqui vai ficar combinação de 4, e a gente quer só uma. 4 fatorial, 1 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Então, fica 4 fatorial dividido por 1 fatorial é 1, né? 3 fatorial. Isso aqui fica 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que fica 4. Beleza? Formas de ter soma 3. Lembrando, a primeira casa já é 1. Então, das quatro casas que sobraram, a gente vai ter que escolher mais duas só, né? Para dar soma 3. Então, vamos lá. As quatro que sobraram, a gente vai ter que escolher duas. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E 4 menos 2, que é 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. E 2 fatorial é 2, né? Então, 4 vezes 3, 12 por 2, 6. Formas de ter soma 4. Dessas quatro casas, então, que a gente tem, a gente vai ter que escolher mais três para dar soma 4, porque a primeira casa já tem um. Então, das quatro que sobraram, a gente tem que escolher 3. Fica 4 fatorial dividido por 3 fatorial. E 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1, isso aqui é um fatorial, tá, galera? 4 menos 3 dá 1 fatorial. Então, fica 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que dá 4.
E por fim, para a gente ter soma 5, só tem um jeito, que é escrever um para todas as casas pares, beleza? Então, é isso que a gente tem. E agora, Igor, como é que eu vou usar todas essas informações que você elaborou aí para a gente responder a questão? Eu vou apagar essa parte de baixo aqui toda agora, já que a gente já utilizou. Veja, galera, essa questão realmente está uma questão muito bem elaborada e bem complexa que envolve vários assuntos, né? Ok, o que que acontece agora? Acontece o seguinte, nós vamos usar agora algumas ideias de eh, contagem mesmo. É o seguinte, quando eh, a soma das ímpares for um, a soma das pares também tem que ser um. Então, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. É a regra do e, né? Então, acontece de a soma das ímpares serem um e a das pares serem um. Ou a soma das ímpares é 2 e a das pares é 2. Ou a soma das ímpares é 3 e a das pares é 3. E assim sucessivamente até a 5, né? A soma das ímpares é 5 e a soma das pares é 5. Então, alguma dessas coisas tem que acontecer. Então, eu vou até escrever aqui. Soma das ímpares igual a 1 e soma das pares igual a 1. Ou soma das ímpares igual a 2 e soma das pares igual a 2. Ou até soma das ímpares igual a 5 e soma das pares igual a 5. Alguma dessas coisas tem que acontecer. Lá na contagem, né? Quando é o E, a gente multiplica. Quando é O, a gente soma. Então é isso que a gente vai fazer. Quantas chances a gente tem, quantas possibilidades a gente tem de a soma das ímpares ser 1? São 5. E quantas chances que a gente tem de as pares serem soma 1? Só uma. Mais chances de a ímpar ter soma 2, 10. E as pares terem soma 2, 4. Ou ímpares soma 3, 10 possibilidades. Pares soma 3, 6 possibilidades. Ou ímpares soma 4, 5 possibilidades. Pares soma 4, 4 possibilidades. Ou ímpares soma 5, uma possibilidade. Pares soma par, uma possibilidade. Então é só fazer a operação agora. 5 vezes 1, 5, mais 10 vezes 4, 40, mais 10 vezes 6, 60, mais 5 vezes 4, 20, mais 1 vezes 1, 1. 40 mais 60, 100, 100 mais 20, 120, mais 5 mais 1, 126. A alternativa correta é a alternativa, voltando aqui, a alternativa A, beleza? Alternativa A. Pessoal, eu sei que essa questão ela é complexa, a gente gastou meia hora para resolver, então é uma questão realmente complexa, como eu tinha dito lá no início, beleza? É uma questão muito bem elaborada, eu acho até um pouco exagerada para a prova, mas é isso. Ela mistura tanto critérios de divisibilidade quanto também a contagem e análise combinatória de forma geral, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, se você gostou, deixa o like. Isso é muito importante. Inscreva-se no canal, galera. Isso me ajuda muito, muito, muito. E vamos que vamos. Espero você amanhã ao vivo aqui no canal pra gente ver alguns pontos de argumentação lógica importantes para PMMG. E também espero que você se inscreva. Tá tudo aqui na descrição. Se inscreva no nosso aulão de revisão para PMMG. Um abraço e até logo. Falou!